Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E esse vídeo de hoje vai ser muito importante para aquelas pessoas que têm betoneiras, porque eu vou explicar para vocês o que acontece quando a gente tira da dimensão correta tanto a polia motora quanto a polia movida, né? Então é bem importante esse vídeo aí. Às vezes acontece, gente, de quebrar uma polia de uma máquina, né? Vou dar um exemplo para vocês. A polia por exemplo, da Max 400 litros ou da 220 litros. É uma máquina que fica com o motor para dentro do quadro e tu levanta a máquina para carregar e ela acaba muitas vezes pendendo para trás. O cara não consegue controlar e ela acaba caindo e quebrando. Isso acontece muito. Já aconteceu várias vezes aí com os nossos clientes. E eles acabam danificando a polia e no fim das contas, quando se danifica aquela polia, a gente tem duas opções. A primeira é soldar a polia, ela não vai ficar lá 100%, mas dá para fazer uma solda boa. Ela não vai ficar 100% centrada, porque a partir do momento que tu solda com o material no ferro fundido, ele cria um material muito duro, porque tem muito carbono no ferro fundido e ele acaba criando um material muito duro que tu tem que usinar só com diamante e aí complica um pouco, mas a gente esmerilha, tenta fazer o máximo possível, ele fica direitinho. Se ele quebrou uma vez, tu consegue encaixar ele no mapa da quebra ali, ele consegue ficar direito. E a segunda opção seria botar uma polia nova, porém a Max e a polia 400 milímetros dela de diâmetro, importante, gente. Primeiro, dá um like no vídeo, tá? Importante, diâmetro daqui a aqui, raio do meio até a borda e perímetro é a medida total, medida desde aqui, faz a volta, passa aqui e volta aqui. Esse é o perímetro, importante, gente. O diâmetro da polia da Max 220, da 400 litros, é 400 milímetros, mas é muito difícil de encontrar. A polia não existe mais, então a fábrica não fabrica mais aquela polia. Então vamos decidir fazer uma troca por uma polia menor. Então a gente tem que fazer essa compensação. Essa primeira compensação que a gente for fazer, eu vou explicar para vocês. Primeiro, a polia, ela se encontra assim e a polia debaixo do motor, né? Polia, ó, uma coisa importante, gente, tá? Polia movida, lembrem que ela é movida por alguma coisa, e polia motora, porque tá no motor, tá, gente? Primeira coisa que vocês vão entender. Quando a gente fala em polia motora, a gente sabe que é aquela polia do motor. Quando a gente fala em polia movida, a gente sabe que é essa polia aqui. Ela é mais ou menos nesse conjunto aqui, tá? Tem uma correia aí que faz a volta aqui, passa por cima dela, vem embaixo, passa aqui e ela toca. Essa polia de baixo aqui, essa polia aqui, acaba tocando essa aqui, né? Polia do motor. Imagine que o motor tá pro lado de trás aqui. Aí digamos que aconteceu um fato fatídico de que por um acaso quebraram a polia, ou mesmo danificou aqui, quebrou, acabou caindo, sei lá, aconteceu de perderem a polia, indiferente o que aconteça, e a gente vai ter que fazer uma troca, tá? A betoneira, é bem importante vocês saberem, a betoneira, ela tem um sistema de 3 reduções. Então vamos analisar primeiro essas 3 reduções. A betoneira, ela gira o tambor numa certa velocidade, gira o pinhão em outra velocidade, gira essa polia aqui em outra velocidade e a polia do motor em outra velocidade. Primeiro, uma betoneira, os modelos modernos aí, modelos normais, usam motor de baixa rotação, com exceção da Mactron, que usa uma redução e um motor de alta, né? Ele usa o motor de alta com uma correia que vai num redutor, uma polia maior que reduz para uma polia menor, e essa polia menor reduz para uma polia maior em cima lá. Então ele tem um redutor para fazer esse jogo de diminuir a velocidade, já que eles usam um motor de alta rotação. Analisando em si, eles devem ter a somatória deles lá, né? Provavelmente seja um pouco mais barato para eles fazer esse sistema, porque o motor de alta rotação, ele é um pouquinho mais barato, né? Alta rotação em torno de 3.000, digamos, né? 3.000, 3.200 RPM, e o motor de baixa rotação 1.600, 1.700, 1.580, mais ou menos isso aí. Então, digamos que a polia do motor, ela vai trabalhar em 1.500 RPM, tá? 1.600. Essa polia aqui vai trabalhar numa velocidade mais baixa e o pinhão vai trabalhar numa outra velocidade.
tá? O tambor lá, né? Essa velocidade aqui vai ser a mesma com relação à polia aqui e pinhão. Logicamente que analisando a parte externa, o pinhão é bem menor, então aqui essa base aqui vai gerar uma menor velocidade lá no pinhão, mas essa parte aqui trabalha numa maior velocidade, né? Por isso a redução. O que acontece quando a gente aumenta essa polia aqui? Mais uma coisa, gente, não esquece de dar o like, vocês vão aprender bastante nesse vídeo. Quando se aumenta a polia movida, quando se aumenta o diâmetro da polia movida, o tambor da betoneira tende a diminuir a velocidade. Uma betoneira trabalha entre 26 e 32 voltas por minuto o tambor da máquina. Se você fizer um risco na boca do tambor e contar as voltas, em 1 minuto ele vai ficar entre 26 e 32 voltas, ou 34 voltas dá para ser também, ele bate bem a massa e tudo mais. Fica dentro desse cronograma, dentro desse padrão. Só que quando tu faz a modificação de uma peça que tem 400 milímetros aqui para uma peça, digamos, de 500 milímetros, de 600 milímetros, ele vai fazer com que em vez de 28 voltas por minuto, ele dá lá 26, 24, né? Ele vai dar 25 talvez, tem que analisar isso aí. Então quanto maior a polia movida, mais devagar o tambor vai ficar. E ao contrário disso, quanto maior a polia motora, mais velocidade vai dar. E obviamente, quanto menor essa polia aqui também, mais velocidade vai dar. A única coisa que acontece quando tu aumenta a polia do motor ou diminui a polia movida, é que o motor sofre as consequências. Se a gente botar em vez de uma... Essa aqui é uma polia 2A75, tá? 2 cavas A, 75 milímetros de diâmetro ela tem. O furo dela é um furo 3/4, 19,05. Então, desculpa, gente. Então, essa polia aqui é especial para a betoneira, digamos, da marca Menegotti 400 litros, que tem uma polia mais ou menos desse tamanho aqui. Então, ela vai fazer com que o tambor gire em torno de 26 a 34, 32 voltas por minuto. Vai ficar ali perto das 30 voltas por minuto. Se eu diminuo essa polia, ou se essa polia se desgasta, a gente consegue ter noção do desgaste dessa polia na velocidade do tambor. Por quê? Porque quando se desgasta, os rasgos da polia aqui, eles vão se desgastando e a polia vai em si ficando menor. A zona de tração da correia vai ficando menor. A correia vai se desgastando mais, porque acaba, em vez de pegar no V da correia, que é o lugar onde a correia tem que trabalhar, ela começa a pegar no fundo e começa a se desgastar as correias. Uma dica importante para vocês que eu vou dar nesse vídeo, e não se esqueçam de dar um like para nós aí, é que quando a polia começa a se esfaixear, mesmo que tu compre uma polia, quando a correia começa a se esfaixear, mesmo que tu compre uma correia nova e ela dura apenas uma semana, quer dizer que a polia motora ela tá com problema, ela tá desgastada. Essa é uma dica bem importante. Agora, quando tu vai tirar essa polia aqui, fazer a troca por uma polia maior, digamos que tu vai botar uma polia 100 milímetros, 130 milímetros, isso vai interferir demais no teu tambor, vai ficar, ou melhor, no teu motor, vai ficar muito pesado para o motor tocar, porque quanto maior o diâmetro da polia, obviamente mais pesado vai se tornar para o motor. E quanto menor aqui também a polia movida, mais pesado vai se tornar para o motor. E também, quanto menor a polia movida, mais ligeiro vai ser o tambor e mais rápido vai tocar ali, mais rápido vai fazer a massa, e também mais rápido, muitas vezes, ele faz com que a massa se grude nas paredes do tambor, se for muito rápido. Então esse vídeo é exclusivo para explicar o que acontece quando se troca, por que a gente tem que pesquisar uma polia que seja do mesmo padrão da polia para conseguir botar no mesmo lugar e fazer a mesma coisa que estava acontecendo antes, trabalhar na mesma velocidade, fazer o mesmo tipo de massa, ter o mesmo padrão. Aí vamos imaginar que por um acaso eu não consiga achar como eu falei da Max no início, eu não consigo achar uma polia movida que seja de 400 milímetros. Eu só consigo achar essa aqui, que é 323 milímetros. Ela vai dar uma diferença aqui de 323 para 400, ela vai dar 77 milímetros de diferença. Ou seja, aqui ela vai dar metade de 77, né? 36,5, né? E aqui também ela vai dar uma diferença. Milímetros, né, gente? Ela não vai dar os 77 de um lado e 77 do outro. Ela vai dar
a metade disso para cada lado. Vai dar uma influência muito grande na questão do tambor, de dar um pouquinho mais de velocidade? Vai, mas vai ser uma coisa tão pequena que não vai dar a diferença. Agora, quando diminui muito, aí vai dar diferença com certeza no motor. Uma coisa muito importante no tambor e no motor também, né? Uma coisa muito importante aqui é que a polia do motor, ela influencia bastante quando se troca para... porque ela é menor, obviamente, né? Quando se troca ali de 75 para 70 ou de 75 para 80, ela dá para ver bem mais na polia, no tambor, né? Do que se for mexer nessa aqui e ter essa diferença de 70 milímetros, tá, gente? Ela dá uma diferença pouca. Digamos que essa aqui eu consiga botar... E eu quero que fique na mesma velocidade sempre, como estava antes, e não queria mudar nada. Então, tu vai ter que compensar essa diminuição aqui na diminuição da polia do motor. Se eu for botar 323 aqui, essa aqui é uma A75, talvez eu tenha que botar uma A70 aqui para compensar essa diminuição da polia movida na polia motora, para que no tambor fique na mesma velocidade. Espero estar me fazendo entender para vocês, e é bem interessante a gente analisar isso. Eu vou recapitular com vocês, tá? Não se esquece de dar um like para nós. Polia motora é diferente de polia movida. Essa é uma polia movida e essa é uma polia motora. Polia motora é a polia que fica no motor, polia movida é a que é movida pela polia do motor, que é a polia motora. Então, essa é uma polia movida e essa é uma polia motora. Quanto maior a polia movida numa máquina, mais devagar o tambor vai girar. E quanto menor a polia movida, ou melhor, quanto menor a polia motora, mais devagar também a polia motora, a polia movida que vai girar, e obviamente o tambor vai girar mais devagar também. E ao contrário disso, quanto maior a polia motora, mais rápido o tambor vai girar, mas mais pressão vai existir em cima do motor. Então, considerem uma queima nesse motor aí, caso seja muito maior. E quanto maior essa polia aqui, mais devagar o tambor vai girar. Então, recapitulando, quanto menor, mais rápido ele vai girar, quanto maior, mais devagar, e aqui, quanto menor, mais devagar, e quanto maior, mais rápido. Tá, gente? É bem importante analisar isso, porque muitas vezes as pessoas não fazem ideia. E isso acontece também em diâmetros de pinhão. Por que que o pinhão tem que ser o pinhão certo para a betoneira de modelo tal e tal? Porque existe, primeiro, diâmetros e passos. É praticamente a mesma coisa, a gente vai explicar num outro vídeo para que vocês possam entender. Então, eu acho que isso aqui, caso vocês não tenham entendido ou tenham alguma dúvida, a gente consegue disponibilizar para vocês a assessoria no nosso canal. É um canal do WhatsApp que tira todas as dúvidas de quem precisar aí, tá, gente? Espero ter ajudado vocês com essa. Dê um like para nós se vocês não deram. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!